Desde jovem, adorava jogos de apontar e clicar. Eu vagava sem rumo tentando descobrir como pegar uma chave de ferro, usando um tubo interno semi-esvaziado, ou hipnotizar um macaco para que ele pudesse ser usado como uma chave inglesa literal. Mas o sentimento de pura alegria que veio ao descobrir um quebra-cabeça foi, e ainda foi uma verdadeira adrenalina. Infelizmente, títulos de apontar e clicar são poucos e distantes entre os jogos modernos, então fiquei muito feliz quando soube de Crowns and Pawns, Kingdom of the Sate, inspirado em franquias icônicas e definidoras de gênero, como Monkey Island e Broken Sword. Este jogo de retrocesso desenvolvido pela Tag of Joy fará você se apaixonar por seus personagens cativantes, enredo intrigante e alguns quebra-cabeças verdadeiramente impressionantes. O anúncio repentino do próximo Monkey Island é um evento que certamente ofusca quase todos os lançamentos deste ano no gênero de jogos de aventura, exceto talvez o excelente Siberia, o Old Before, que tem um público igualmente fiel. No entanto, seria injusto, para dizer o mínimo, ignorar que existem outros desenvolvedores que têm grandes projetos já prontos ou com previsão de lançamento nos próximos meses. Sem dúvida, Coroas e Peões, Kingdom of the Sate, por Tag of Joy da Lituânia, está entre as aventuras mais esperadas do ano, sendo obviamente influenciada pela amada Broken Sword da Revolution Software, mas também pelo fato de assumir a tarefa de contar uma história que não é particularmente conhecida no resto do mundo, a do Grão-Ducado da Lituânia. É certo que o jogo começa um pouco inusitado, pois nossa primeira preocupação é escolher um avatar, como em um RPG, enquanto também nos pedem para definir a aparência da protagonista Milda Covas através de várias roupas e penteados. Sims alguém. Mas não há dúvida sobre quem é o jogo, pois, exceto por um único caso em que a roupa apropriada se destina a resolver um quebra-cabeça, todo o assunto é puramente decorativo. Coroas e Peões é pura aventura, e não demora muito para que suas virtudes se manifestem. Crowns and Pawns começa com nossa personagem principal, Milda, criando-se como um simples avatar em um jogo online, enquanto conversa com sua melhor amiga Dana. Na verdade, isso serve como uma maneira de criar sua própria versão de Milda, escolhendo como ela se parece editando sua persona online, além de decidir sobre sua personalidade e carreira enquanto responde a perguntas de Dana. É uma característica única que instantaneamente me fez gostar da personagem, e decidi que ela seria uma programadora, em vez de uma das outras opções de trabalho, o que muda o diálogo daqui para frente. Independentemente das escolhas que você faz para Milda, ela é, no geral, uma personagem muito agradável e crível, com diálogos bem escritos. Embora eu possa dizer isso sobre todo o elenco, e um certo charme para ela que todos vão adorar. Logo após a apresentação, Milda descobre que seu avô, que reside na Lituânia, morreu. Triste notícia com certeza, a menos que você decida que ela não estava perto dele por meio de opções de diálogo, mas seu testamento afirma que sua casa, e todos os pertences dentro dela, agora pertencem a Milda. Depois de entrar em contato com seu velho amigo Joris e garantir um lugar para ficar, ela parte para explorar a casa de seu avô. Chegando em casa, fica claro que algo não está certo, e quando uma voz do outro lado de um walkie-talkie descartado, parece saber quem é Milda e começa a ameaçá-la, o verdadeiro mistério começa. Assim começa nossa aventura na Lituânia e além, com uma história genuinamente interessante em torno do país e um conto cativante cheio de humor e escrita inteligente que, na minha opinião, está no topo dos melhores títulos do gênero. Na verdade, o enredo fica interessante muito rapidamente, pois no início do jogo, Milda recebe uma carta informando que seu avô Rocas Covas deixou este mundo fútil. A carta também enfatiza que ele está deixando uma casa para ela na Lituânia, seu país de origem, com a condição de que ela vá para lá dentro de 2 semanas. O fato de a garota estar em Chicago e ter dificuldades para ganhar a vida são impedimentos para que ela aceite a herança, mas graças à insistência e ajuda financeira de sua amiga Dana, Milda é convencida a fazer a longa jornada. Afinal, seu amigo online Joris, um especialista em idiomas e um grande leitor de livros, está hospedado lá, e pode hospedá-la pelo tempo que ela precisar, sem ter que pagar os custos de hospedagem em alguma pousada decadente. Mas as coisas acabam por não ser tão simples. Quando ela chega à casa de seu avô, ela descobre que foi arrombada por ladrões, que parecem estar procurando por algo muito específico que não conseguiram encontrar. Como se tudo isso não bastasse, ela percebe que os ladrões ainda estavam na casa no momento em que ela chegou, pelo fato de ter visto um walkie-talkie funcionando sob a janela quebrada do quarto. O homem do outro lado da linha ameaça diretamente Milda para trazer o que ele está procurando,
o que ela obviamente recusa, mas não tem ideia do que seja. No entanto, as evidências que ela descobre no quarto de seu avô sugerem que há informações sobre itens que alguém mataria para obter. Coroas e Peões não é um jogo difícil de executar, mas ainda parece e joga muito bem. Os visuais me lembraram das aventuras narrativas da Teotale, mas sem o nervosismo e a gagueira da taxa de quadros. Os personagens têm características exageradas, juntamente com expressões faciais, dando-lhes uma aparência de desenho animado. E os ambientes são coloridos e interessantes para explorar. Passei muito tempo apenas clicando em tudo para ouvir o que Milda tinha a dizer. Eu não era um grande fã do zoom da câmera em ocasiões ao caminhar por algumas áreas, mas é um ponto negativo tão pequeno que mal vale a pena mencionar. Parece fantástico também. Cada performance vocal atinge a marca, e os temas musicais são lindos. Um exemplo disso é no início do jogo, quando um potencial investidor nas obras de arte de Dana o encarrega de impedir um artista de rua local de tocar jazz. A música era tão relaxante que eu realmente não me importei que demorei muito para descobrir o quebra-cabeça, e fiquei quase um pouco triste quando fiz. Coroas e Peões joga como a maioria dos outros jogos de apontar e clicar. Você move o mouse pela tela, coletando objetos e falando com pessoas para resolver alguns quebra-cabeças bastante complicados para avançar na trama. Se você é novo no gênero, não é um jogo em que você precisará estar constantemente procurando um inimigo para atacar ou atualizar movimentos de ataque, mas um em que você pode relaxar e aproveitar a história, enquanto fica totalmente imerso e iniciar. Não há OVs de jogo ou estados de falha, além de alguns quebra-cabeças cronometrados que podem ser repetidos. E a coisa toda pode ser jogada usando apenas um mouse. Como em outros títulos semelhantes, você combinará itens específicos para criar novos que, por sua vez, serão usados para resolver certos quebra-cabeças ou descobrir novas áreas. Alguns quebra-cabeças exigem uma abordagem mais lógica, por exemplo, configurar interruptores de uma certa maneira de alimentar uma caixa de fusíveis, ou escolher as palavras corretas de uma lista para tornar um pedaço de texto decifrado coerente. Nenhum deles beira o ridículo de resolver, ou de escuro, mas a maioria deles também não eram exatamente simples. Em nenhum momento eu fiquei preso por horas a fio tentando cada item, ou conversando com todos os personagens várias vezes, já que conversas aparentemente casuais podem realmente trazer soluções, sem sucesso. As poucas vezes em que fiquei preso foi um momento de não acredito que não tentei isso antes. Culpe minha falta de inteligência por isso, não o jogo. Em geral, Crowns and Paws, Kingdom of Deceit é uma proposta muito digna que merece o apoio dos fãs de aventura. Ele apresenta uma bela história, diálogos bem escritos, história lituana bastante interessante, e o mistério necessário para manter a curiosidade do jogador alta até os créditos rolarem. Mesmo com seu final um pouco decepcionante, este é um jogo que você deve adicionar à sua coleção. Gostei de tudo em Crowns and Paws, Kingdom of Deceit. As pequenas escolhas de diálogo que moldam Milda como personagem, o enredo interessante cheio de história lituana, e quebra-cabeças suficientes para me manter adivinhando sem ser muito obscuro. Embora o jogo fosse um pouco curto, embora isso seja bastante típico dos jogos de apontar e clicar, e parecia apressar o final, em particular, o encontro final que provoca um último grande quebra-cabeça, antes que tudo seja varrido para debaixo do tapete enquanto as cenas cinematográficas finais são jogadas. Eu realmente espero que venda bem o suficiente para que tenhamos uma sequência, e peço a todos os fãs do gênero que escolham esta.